Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho de novo sobre o uso, né, da inteligência artificial como uma forma de exploração visual. Eu gerei essas imagens que vocês estão vendo aí, pedindo para criar algo, né, uma landscape, né, uma pintura de paisagem feita pelo Gustav Klimt. E é interessante como algumas coisas têm realmente uma proximidade com o que ele fazia, né? Mais uma vez a gente está usando a versão 4 e ela usa bastante o preto, né? Diferente do que o próprio Klimt usava, ele estava indo numa linha um pouquinho mais impressionista em termos de cores, né? Mas com essas formas bem geométricas, né? E essa polvilhada de cores, assim, que é bem interessante e bem característica. Eu super recomendo vocês a procurar. A gente está mais acostumado a ver o beijo, né? Aquela mulher dourada, a Del Block Power. E aí a gente acaba não vendo esse lado mais de cenários, paisagens, que ele realmente fez muito bem e trouxe uma desconstrução muito interessante também, indo quase por um sentido bem abstrato, bem geométrico também, como ele fazia um pouquinho nos retratos. Então é muito interessante trazer um pouquinho, e foi isso que eu pensei, né? Como que eu posso trazer um pouco desses elementos geométricos para algo que seja um pouquinho mais realista. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, indo um pouquinho mais para os detalhes aqui, né? A gente pode ver um pouco mais de perto. Gosto muito até dessa esquisitice que surgiu aqui, que é quase um reflexo que não existe, né? Quase como se fosse um portal entre essas árvores aí para um mundo diferente, né? Então existe algumas doideiras aí que, claro, a gente precisaria trabalhar em cima. Mas é uma boa base até para fazer aquele uso como seed, né? Eu já falei isso no outro vídeo que eu fiz sobre usar a V3 como base para construção de novas imagens. E nesse caso aqui, lógico, ela está trazendo coisas mais contemporâneas, mas a gente está falando de artistas que estão mortos aí há mais de 100 anos, né? Pelo menos, eu acho que o Klimt morreu em 18, né? E eu vou falar um pouquinho do Sargent e o do Edwin Lord-Wicks, que o Sargent, se eu não me engano, morreu em 1908, ou algo do gênero, ou 26. Agora não me lembro exatamente, mas enfim, com certeza alguém vai colocar nos comentários aí se souber. Mas, enfim, são artistas que são domínio público, né? Então a gente poderia gerar algumas dessas variações para fazer algumas coisas interessantes acontecerem, né, em termos de projetos. Então, mais um detalhe, eu acabei escolhendo esse detalhe aqui. Eu gosto muito de várias soluções, né? E esse uso de cores diferentes, até essa textura na parede ficou bem interessante, né? A gente vê aqui no fundo, eu gosto dessas árvores, né, aqui no céu e tal. Então tem muita coisa bacana pra gente analisar, né, e trazer um pouquinho pro trabalho, a forma como resolve várias cores e tal. Acho que tem muita coisa bacana pra gente aprender. Mas também tem muita coisa bacana para a gente usar como base, né? Então, nesse caso, eu usei o Sargent, né, em pintura arquitetônica do Sargent, usando aquela imagem como seed, né? Então, eu gosto bastante porque ele vai para um realismo, mas ainda usando muitos dos elementos de cor, de geometria que ele viu no outro. Vocês vão ver que na V5, esse aqui é a V4, por isso tem até bastante uso de pretos, como a gente já discutiu antes. Na V5, ele vai além ainda e vai trazer mais o geométrico, que vai ser bem interessante também. Então aqui, né, mais alguns exemplos. Eu gosto bastante desse próximo exemplo aqui. Eu acho que ficou uma das imagens realmente mais interessantes que eu vi de IA também, né? Gosto bastante da solução de cores, né? A junção aqui desses roxos com cores, né, um pouco tendendo para um quente. A paleta ficou bem harmônica, então acho realmente muito interessante como resultado. Na V5, né, mesma coisa, usando aquela mesma imagem de seed que a gente fez na V4, só que agora trazendo para V5 com o mesmo nome. Você vê que a geometria realmente ela vem, né, bem forte,
Aqui usando provavelmente Edwin Lord Weeks, que ele vai ter paletas muito mais tendendo para o amarelo, e aqui usando Sargent, que vai tender um pouquinho mais para esses roxos originais e para essa iluminação um pouco mais realista, né, e um pouco menos geométrico. É legal que o Edwin Lord Weeks ele acaba trazendo um pouco dessa geometria, né. Mais uma vez, é bom frisar, né, que esse tipo de análise de o que artista vai trazer o que para aquela combinação é uma coisa muito de artista, né, da gente ter o olhar técnico e realmente conseguir desconstruir as coisas que a gente quer fazer. Claro, um bom historiador da arte que tenha um olhar muito treinado também vai ter um pouco desse skill, né? Mas vem muito do artista fazer essas junções de elementos para realmente chegar em coisas que são diferentes, né? Que não são mais do mesmo aí da IA. Pedi para ele gerar também, com base agora na V5, pinturas de paisagem e cenário pelo Klimt. Se vocês olharem as pinturas originais do Klimt, vocês vão ver que essa daqui ela vai mais próximo em certo sentido, principalmente pensando na geometria, né, na geometria até dos elementos dos troncos das árvores. Tem menos volumetria ainda, né, então ele é bem mais flat, o que é interessante e vai trazer uns elementos extras aí para nossa experimentação. E aí com essas imagens, né, eu gerei uma alta resolução dessa imagem, que achei um colorido muito interessante e uma utilização de padrões e texturas muito bacana, que eu acho que poderia trazer resultados muito legais se a gente trouxesse para um ambiente um pouquinho mais realista, pegando um Sargent ou pegando um Edwin Lord Weeks, um Alma Tadema. Dá para fazer várias experimentações aqui para realmente trazer um pouco do elemento mais do realismo, né? Gostaria até de ver isso aqui jogando para uma coisa mais figurativa também, poderia ser interessante e vai dar umas loucuras, né? Eu acho que essa funcionalidade aí da IA, né, para ela trazer um bando de loucuras com misturas de imagens e de influências, para a gente tentar filtrar algo que seja interessante, né? Eu consigo ver muitas das imagens que a gente vai ver agora como até um background de animação, juntando um pouquinho de algo mais definido com um fundo mais geométrico, né? Então, alguns exemplos aqui usando Sargent. Então você vê que na árvore manteve bastante a questão da geometria e das texturas e padrões, e lá no fundo na arquitetura trouxe um pouquinho mais do realismo, né? Se a gente der um zoom aqui, gosto bastante dessa região aqui, né? Com os detalhes um pouco mais realistas ali, uma luz interessante, né, as casas lá no fundo e muito daquela geometria deixando até bem flat, né, perdendo um pouquinho aí da tridimensionalidade dos troncos, mas trazendo alguns elementos muito interessantes numa paleta de cor que faz sentido, né, dentro do marrom ali, vamos dizer, tendendo um pouquinho para os azuis influenciando nas cores quentes e indo um pouquinho para o violeta, né? Então tem um pouquinho de realismo aqui, nesses tons, nessa mistura de verdes e terrosos, né, que a gente veria no real ou numa aquarela do real, e a gente está juntando isso tudo na imagem, né? Então mais um exemplo agora usando o Edwin Lord Weeks, que é o que eu falei antes, ele vai trazer para uma paleta mais de amarelos e vai normalmente trazer umas figuras, algumas figuras até meio esquisitas assim para a imagem, mas ele traz muita, como ele pintou muito a Índia, ele traz muito desses elementos, então essas imagens aqui devem estar trazendo muito dessa influência também, e é uma coisa que não é tão racional, né? Então eu gosto muito dessa exploração, né? Essa parte aqui principalmente, né? Muito abstração, mas eu consigo ver isso aqui com os personagens sendo mais realistas, ou cartoonzinho, assim, tipo, uma pegada indo para um Ghibli. O pessoal vai me crucificar nos comentários aí, mas indo para uma ideia daquele fundo bem realista do Ghibli, pintado, só que com os personagens bem cartoonizados e saltando, né? Eu acho que a Disney fazia a mesma coisa, né? Aqueles fundos de aquarela e guache e os personagens bem delineados, até com linha de contorno, né? Para segurar a forma também, e aquelas cores bem flats interna, né? Então acho que seria uma exploração interessante. Ou
é o meu olho vendo com viés de quem não é do mundo da animação. Talvez quem for do mundo da animação vai ter muito mais ideias. Mas até em paleta de cor, né, eu acho que tem várias coisas muito interessantes de exploração aqui, que seriam legais até para a gente trazer para o nosso trabalho, seja ele tradicional, digital e tudo mais. Né? E um último aqui para a gente olhar. Eu acho também muito interessante a forma como resolveu as plantas aqui, esse caminho aqui bem geométrico, trazendo um pouco da profundidade, mas ao mesmo tempo mantendo a mesma linguagem. Acho muito legal, é bem fletado lá ao fundo, né, em tons bem próximos de valor. Realmente eu acho muito interessante. Eu acho que traz umas ideias legais para coisas que a gente pode explorar em estéticas que a gente não está normalmente acostumado. Né? Então é um pouco disso que eu queria provocar. Né? O quanto que a gente vai descobrir novas estéticas, novas formas de resolver visualmente nessa junção, nessa experimentação com um monte de coisas, né, que podem aparentemente não fazer sentido, mas se a gente trouxer para os contextos certos, com a combinação certa, com o olhar certo e a correção certa depois, eles podem gerar um interesse visual muito bacana. Então é isso que eu queria provocar, queria ouvir um pouquinho de vocês aí nos comentários e com certeza a gente se vê em outro vídeo mais pra frente. Até mais.